Olá, abençoados, bom dia, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão aqui pelo nosso canal, tá bom? Vamos falar sobre esse tema, elogios com hipocrisia. Tome cuidado com os elogios hipócritas. As pessoas, naturalmente, têm uma necessidade, isso faz parte do ser humano, né? O ser humano tem a necessidade de ser elogiado. O ser humano ele tem essa carência, essa debilidade, essa necessidade de se colocar, ou se sentir, melhor dizendo, importante. Só que você deve ter cuidado para que você não venha colocar isso na sua mente, achando que todo tipo de elogio ele vem com verdade. Porque existe elogios carregados de hipocrisia. Existem elogios carregados de engano. E muitas vezes, por você ou pela pessoa sempre esperar ser elogiado, gostar de tapinha nas costas, gostar de ser carregado no colo, gostar de mimimi, né? Essas pessoas se frustram na caminhada, se frustram na vida, quando são decepcionadas, quando são contrariadas. E isso, abençoado, abate a alma das pessoas, a ponto das pessoas entrarem num estado de depressão, sabe? Numa perturbação mental, problemas psíquicos. Por quê? Porque ela colocou na mente dela que ela, a pessoa, né, seja homem, seja mulher, a pessoa, ela tem essa necessidade de o tempo todo ser, sabe, elogiada. Não, porque você é muito inteligente, porque você é muito forte, porque você é muito, sabe, perfeito, porque você... Não, abençoado. Tomem cuidado com extremismo. Não seja você esta pessoa que vá colocar também essa semente na vida de outras pessoas. Ou seja, não seja também um hipócrita a ponto de só elogiar as pessoas, só massagear o ego das pessoas, e quando houver uma necessidade de você falar uma verdade, a pessoa não vai te compreender e vai ficar de bico com você. Por quê? Porque ela vai criar uma imagem na sua mente a seu respeito, ou você vai criar uma imagem na sua mente a respeito daquela pessoa ou daquelas pessoas, de que elas têm que estar sempre te exaltando, te colocando para cima, te elogiando, te aplaudindo, dando tapinha nas tuas costas, e às vezes não é assim. Um exemplo, você sabe, né? Principalmente vocês mulheres, isso faz parte muito mais do grupo feminino. A mulher, ela é extremamente emocional, né? Então a mulher, ela é mais emocional, mais emotiva. Tem homem emocional? Também tem, mas geralmente as mulheres são mais emocionais. O esposo, a mulher chega em casa e ela diz assim: cortei o cabelo, um exemplo que eu vou dar. Meu cabelo tá bonito? Olha como ela já veio. Um outro dia minha esposa pintou o cabelo de loiro. Ficou linda, né? Eu achei. Não sei você. Não, também não é na sua conta. Eu achei bonito. Se bem que eu não ligo muito pra isso, não. Pra mim, bonito é independente do cabelo é loiro, do cabelo é preto, do cabelo é amarelo, do cabelo é verde, do cabelo é azul, do cabelo é duro, do cabelo é liso. Vai muito da característica de cada um, né? Eu acho mulheres do cabelo preto, black, muito lindo, por sinal. Bem natural, bem tipo assim, como se não tivesse passado um pente ou um creme. Natural mesmo, eu acho legal. Então isso é muito relativo, tá? Só a título de curiosidade. Mas ela chegou com o cabelo e ela disse: eu tô bonita? Quando a pessoa fala isso, já é uma autodefesa. Resumindo, minha esposa
Ela não queria que eu dissesse, não gostei. E pior se eu dissesse, não, ficou feia. Aí o pau ia quebrar, né, irmão? Então é natural do ser humano. A mulher vai, pinta o cabelo, corta o cabelo. Ainda que o corte não tenha combinado, mas ela já vem naquela empolgação, naquele entusiasmo. Por quê? Porque houve uma satisfação na sua mente de ter mudado, saído ali do tradicional. Então ela precisa ser elogiada. Ela quer ser elogiada. Mas o meu elogio também não pode ser um elogio com hipocrisia ou com mentira. Até porque eu sou cristão, né? Cristão seguidor dos exemplos de Cristo, não seguidor do homem de Jesus de Nazaré. Então a verdade tem que ser dita. Então o que acontece? Quando acontece alguma coisa do tipo que eu não achei legal, eu faço assim, ela já sei. Você não gostou, tá? Mas ainda bem que eu gostei. Eu falei, não, ficou linda, ficou esbelta, tal. Ela ficou toda alegre. Então assim, é do homem, é do ser humano a necessidade de se sentir importante, de se sentir elogiado. Mas você precisa ter um equilíbrio para que isso não venha subir para sua cabeça e você se frustrar quando alguém chegar e dizer assim, não gostei, tal e tal. Por exemplo, você desenvolve uma função numa empresa. Você é uma pessoa exemplar, você é uma pessoa responsável, você está ali atuando, tal e tal, BBB. O patrão chega, esse aqui é o nosso encarregado, esse é o responsável aqui pelo setor X ou Y, esse rapaz aqui eu confio, a mão de obra, tal. Então aí você vai, né, o seu ego vai inflamando, é natural isso. Claro, você é um profissional, você é responsável, tudo bem. Mas você tem que levar em consideração que você pode falhar. Você tem que levar em consideração que nem sempre o seu patrão vai estar de bom humor para estar te elogiando. Ele pode ter tido uma discussão com a esposa em casa. Ele pode ter tido um problema com os filhos. Né? Ele pode ter tido um problema nos business dele, nos negócios dele. E de repente ele não chegou muito bem. Aí você foi naquele dia porque o patrão não estava muito bem, você não sabia. E aí você achou que ia ser elogiado e o camarada veio de lá para cá cheio de problema, porque ele é um ser humano. E aí ele descarregou em quem? Em você que estava na linha de frente. Ah, mas eu mandei você fazer isso e você não fez dessa forma. E você pode até tentar argumentar, mas patrão, eu fiz exatamente do jeito que o senhor sempre pediu. E o senhor sempre me elogiou. Ah, o patrão não é bem assim porque você acha que é você o dono da cocada preta, você acha que você é perfeito. Aí aquela imagem que aquele funcionário teve daquele patrão, aquilo que ele nutria na sua mente já começa a ter contradição e ele já começa a entrar em conflito. Sabe? Aí daqui a pouco ele está estourado com o patrão, pede demissão da empresa, chegou em casa, a esposa perguntou o que aconteceu, ele disse sair da empresa, e a mulher por quê? Ah, porque o patrão Joaquim sempre me elogiou no meio dos outros funcionários e hoje ele descarregou em cima de mim, e a mulher já não quer saber, tem conta para pagar no final do mês, e o camarada também se exaltou e se precipitou e pediu para sair. Viu a confusão? Tudo por quê? Por causa do emocional. Por causa da necessidade de se sentir elogiado o tempo todo. Querido, nós que lidamos com pessoas, nós que de alguma forma influenciamos pessoas, seja nas redes sociais, seja no nosso dia a dia, eu estou aqui no YouTube, nós estamos reunidos como igreja aos domingos, eu conheço várias pessoas, eu tenho contato no meu telefone, no meu WhatsApp. Vocês não entendem o que eu estou falando. Eu recebo mensagem de diversos lugares do Brasil, pessoas com depressão, pessoas com problema na família, pessoas com problema no casamento, pessoas chorando, pessoas melancólicas, pessoas radicais também, pessoas extremistas. E aí você tem que lidar com essa situação, não ser um hipócrita, para não alimentar um sentimento na vida de alguém que amanhã depois pode tornar um problema para aquela pessoa, mesmo você não conhecendo pessoalmente. Pessoas que gostam de ser carregada no colo, de ter o ego massageado, que não aguentam ouvir uma verdade, aí você vai ter que falar a verdade, mas com sabedoria, para não atingir o emocional daquela mulher, ou daquele homem, daquela pessoa, e destruir aquela pessoa. Então, tudo isso são situações que a gente tem que administrar.
E a gente vai conhecendo o estado de cada um, vai conhecendo a carência, a debilidade de cada um, a fragilidade de cada um. E isso às vezes se torna um turbilhão na nossa vida, porque nós tentamos resolver o problema do outro no sentido de alguma forma ajudar, mas você se torna também um lobo solitário. Lobo solitário é uma expressão, tá? Porque lobo é o sistema lá. Lobo solitário no sentido de que ninguém te ouve, ninguém te dá um conselho legal, ninguém traz um equilíbrio emocional para você também, porque você estará sempre, no meu ponto, no meu entendimento, as pessoas vão olhar e achar que você tem que resolver o problema do outro. Quantas pessoas, irmãos em Cristo, ligam para mim, mas irmão Elcio, isso aqui, o que é que eu faço, BBB? E eu tô assim. Gente, eu já recebi ligações e mensagens, você não tem ideia. É claro que eu sei administrar isso. Mas mulheres dizendo que estavam apanhando de seus maridos e o que é que ela fazia, eu dizia, vai procurar delegacia, procure alguém da família de confiança, conte para alguém, relate, saia dessa situação. E a pessoa está ali desesperada e eu não sei o que fazer, mas eu estou preso em um sentimento, eu estou preso em uma dependência emocional ou em uma dependência financeira. E você, de longe, do outro lado do estado, tem que aconselhar essas pessoas de uma forma que não venha, claro, causar danos àquela pessoa, mais problema do que aquela pessoa já está vivendo. Agora, e se você só elogia as pessoas? Se você só exalta aquela pessoa? Então, abençoados, a gente precisa ter maturidade. Às vezes eu boto uma roupa, me ajeito aqui, eu corto o cabelo. E minha esposa diz, uau, você tá bonito. Uau, você não fica feliz? Claro que fica. Mas às vezes eu tô meio, sabe, cabisbaixo, situações do dia a dia, cansaço, normal do ser humano. E, filho, você tá acabado, hein? Cara de velho, que é isso? Aí você. Mas a gente brinca com a situação, porque a vida é isso. Nem sempre você vai estar aqui, oh glória! Às vezes existe um sorriso, eu não vou dizer de hipocrisia, mas às vezes existe uma alegria por um momento circunstancial, mas você está passando por algumas coisas que você tem que resolver. Alguma situação na família, uma preocupação por um parente, um caso de enfermidade. Então, tudo isso é necessário você aprender a administrar e só Cristo, por meio da sua paz, é que pode trazer esse equilíbrio na nossa vida. Então, tomem cuidado com excesso de elogios, com tapinha nas costas, sabe? Eu lembro quando eu era do sistema religioso, esse irmão prega demais, esse irmão é um labareda de fogo, esse irmão é isso, esse irmão é aquilo, e naturalmente aquilo ali infla o teu ego, e você tal. Aí você se sente na responsabilidade de sempre melhorar, sempre avançar, e você não pode pensar na possibilidade de digamos assim, deixar com que aquela pessoa pense diferente de você. Então, se alguém te elogiou, eu tenho que manter uma postura, uma posição, uma forma para aquela pessoa sempre me elogiar. E não é assim. Nós vamos ser criticados em algum momento, sabe? Há momentos de ser elogiado, sim, mas há momentos também de você receber um puxãozinho na orelha. Né? O próprio Deus, ele disciplina, corrige quem ama. Então, muitas vezes a gente tá em paz com a nossa consciência com Deus, estamos alegres, né? Meu microfone tá tudo aqui, gente? Tá ligado ainda. Estamos em paz com Deus, consciência feliz, mas existem situações que às vezes você vê a mão de Deus, a disciplina, a correção na sua mente, na sua consciência, olha, não é por aqui, né? Então você tem que entender que as coisas na vida também acontecem dessa forma. Porque senão você vai ficar nutrindo essa coisa, esse sentimento. O irmão Elcio tem que todo dia dizer que eu sou lindo, maravilhoso e cheiroso. O irmão Elcio tem que dizer todo dia que eu estou bonito, que o meu sorriso, não sei o quê. É um exemplo, né?
O meu marido, a minha esposa tem que todo dia me abraçar e me beijar, me carregar no colo e dizer que eu sou perfeito. Aí no dia que aconteceu alguma coisa diferente, que saiu ali daquela rotina, aí a pessoa fica para baixo. Quer ver uma coisa? Volta aqui, parece que eu tô perseguindo as mulheres hoje, né? Chega para uma mulher, para uma sua mulher, né? Você não vai falar para outra, né? Não que isso seja pecado, né? Mas vamos vigiar na terra. Chega para uma pessoa e diz assim, principalmente para aquelas que você tem mais a intimidade, a afinidade, seja um parente seu, uma tia, um tio, assim, uau, a senhora tá linda, você tá linda, olha que coisa. Oh, obrigado. Daqui a 2 minutos a pessoa já esqueceu aquilo. Agora fale alguma coisa que venha traumatizar a vida dela. Ih, a senhora tá feia. Ih, fulano tá assim, tá assado. Ih, fulano tá com uma manchinha aqui atrás aqui da sobrancelha. Ela vai morrer com aquele trauma. Ela vai esquecer de todas as palavras positivas que você falou e vai guardar apenas aquela palavra que feriu. E toda vez, principalmente tratando de mulheres, casais, toda vez que ela olhar para o marido, ela vai dizer, não, mas você, há 10 anos atrás, você me falou isso. Ô, mulher, há 10 anos atrás eu falei isso, te machuquei. Mas há 3 horas atrás eu falei que você é maravilhosa, linda e cheirosa. Ah, mas não importa, tá vendo? Por quê? Porque a pessoa tem a necessidade de sempre se sentir importante. Então, hoje na graça, a gente tem que ter um pouco de cuidado, discernimento também, porque a gente fala muito do sistema religioso da idolatria, sabe? Da idolatria. É claro que a gente gosta quando vê os irmãos assim, glória a Deus pela sua vida, irmão Elcio, glória a Deus aí pela vida dos irmãos que ministram a graça, a gente se sente bem, isso incentiva a gente continuar estudando, se dedicando e tal. E é claro que isso não sobe para o nosso coração em termos de soberba, prepotência, né? De jeito nenhum. Até porque o Pai dos Espíritos não permite isso. Mas quando você percebe que aquela pessoa do outro lado, seja no comentário aqui, seja em qualquer plataforma, de qualquer forma, está muito te endeusando, te vendo como um símbolo da perfeição, como um conhecedor dos mistérios profundos de Deus, aí você começa já a ter cuidado, porque aquele elogio excessivo a seu respeito pode causar em você uma sensação de superioridade aos demais irmãos e você achar que é o dono da verdade. Então, é por isso que Paulo dizia, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu costumo sempre pincelar nas minhas palavras, na medida do possível, a gente falha, mas quando eu falo de um assunto da graça, de um tema da graça, de um conhecimento da graça que nós trazemos aqui, eu sempre coloco o nós e não eu. Nós da graça, nós da graça. Porque a partir do momento que eu chego aqui no canal, não porque quando Deus me deu, eu falei, eu fiz, aí o ego começa. Aí a outra pessoa diz, foi glórias a Deus, você, não, nós. Porque é o Espírito do Eterno distribuindo o dom e a capacidade segundo a sua boa vontade em cada um. Então, é uma soma de participação de membros sendo instruído pelo próprio Pai para que haja uma edificação plena. Para que o nós venha tornar um em Cristo. Porque a partir do momento que eu digo eu é ele. Eu sou quem eu sou, disse ele. O grande eu sou te enviou, disse ele a Moisés. És tu que é o Cristo? Ele disse, eu sou. E os soldados caíram. Então, o indivíduo, sabe, no singular é ele e não eu. Eu somos nós. É a unidade. E é por isso que nós dizemos e falamos da importância de uns para com os outros. Então, abençoados, para quê? Para que não haja... Lembra de um pregador que pregava muito bem, por sinal, a palavra da graça, cheio de fermento também, né? Tinha línguas estranhas, inventou tinha dízimos, inventou de tatuar o número 666 nos membros, dizendo que era o número da bênção, etc e tal. E esse camarada já morreu. Ele se exaltou a ponto, por quê? Porque as pessoas tinham ele como Deus na terra.
Não, porque ele é o doutor, o apóstolo enviado de Deus, que BBB. Aí é tanta idolatria que até um tempo atrás eu conversava com algumas pessoas. Não, porque depois de Paulo, ele foi levantado por Deus para revelar a graça. Para com isso, rapaz. Que depois de Paulo ele foi levantado por Deus? Que bobagem. Não, irmão, porque depois que o apóstolo Paulo morreu, o doutor José Luiz de Miranda, ele já partiu e tem vários Luiz de Miranda no mundo. Ele é o apóstolo que Deus levou. Para com isso, rapaz. Depois que Paulo morreu, as pessoas não continuaram pregando a graça, não? Timóteo estava onde? Tito estava onde? Silvano estava onde? Priscila e Áquila estava onde? Barnabé estava onde? Tantos outros irmãos que viviam ali na época de Paulo, que depois que Paulo morreu, eles continuaram levando a palavra da graça. Não, porque depois de Paulo foi esse doutor que se levantou. Aí esse doutor que se levantou se intitulou Jesus Cristo Homem e as pessoas idolatrando. Pregava libertinagem, licenciosidade, carnalidade, cachaça, droga, promiscuidade e as pessoas podiam ficar na prática da homossexualidade ou da prostituição ou do faz isso e faz aquilo, porque afinal de contas, no espírito todo mundo está perfeito. Que conversa fiada que Paulo não pregou isso? Que conversa carnal. Ah, mas ele teve um entendimento. E daí? Entendimento sem temor? A ciência incha, o amor edifica. Engraçado que aparecem uns engraçadinhos. Ah, vocês que pregam a graça aí, vocês são réplica daquele homem. Réplica? Que réplica, rapaz? Ah, tudo bem que ele teve algumas mensagens interessantes em linha com a graça, de revelação da palavra da graça. E aí? Mas olha o compromisso que nós devemos ter com o evangelho e velamos por isso. E olha o que aconteceu com esse povo. Entendeu, abençoado? Sabe por quê? Muito elogio, tapinha nas costas. É o profeta, é o apóstolo, é o pastor. Esse aí revela o profundo e oculto, os mistérios. Esse é o homem da graça. Tem um português aí, acho que no Rio de Janeiro, que ele diz que ele é a voz do Senhor em português para falar da graça. Todo mundo que fala da graça não foi enviado por Deus, porque ele foi o único agora levantado por Deus para falar em português a graça de Deus. Cheio de labachúria, Páscoa judaica, dízimos, posição eclesiástica. Mas gosta de quê? De elogio. Gosta de quê? De reconhecimento. Gosta de quê? Tapinha nas costas. E as pessoas que seguem esses homens, mesma coisa. E quando sai de lá, sai com esses sintomas. Ah, porque eu sou pastora, porque eu sou pastor, porque eu era pastor lá, porque eu era pastora lá. Por quê? Porque onde eles estavam era assim. Nós falamos sempre no meio do povo da graça. Esqueça o teu passado na religião, se você foi pastor, padre, ancião, guru. Esqueça. Quando você chega na graça de Deus, você entende que você é um filho amado do Pai. Você tem que diminuir, ele vem crescer. Ele é tudo em todos. E você é apenas um filho. Apenas modo de falar. Porque títulos eclesiásticos e posição não está acima de você ser um filho amado de Deus e conhecer as verdades do Pai. Por quê? Porque é Ele que direciona a nossa caminhada. Então, parem de querer ser elogiado porque eu fui, porque eu quero ser, porque eu quero continuar, e as pessoas se frustram. Existem muitas pessoas que vêm para a graça de Deus, conhecem o Evangelho, depois começa a desistir, eu participei daquela reunião ali e tal, aquele irmão pregou a graça, hoje em dia começa a pregar contra nós, por quê? Porque ele não se satisfaz em continuar somando conosco. Eu vi um vídeo aí do irmão, acho que foi o nosso irmão Carlos, que está aí também somando, cooperando, pregando o Evangelho, do canal Democracia Espiritual. Meu irmão, eu tô reproduzindo as mensagens que eu creio, que eu ouço aí dos outros irmãos, tal e tal, do meu jeito, assim. É assim. Mas tem gente que não, que tem aquela necessidade de ter que se aparecer, tem que colocar uma melancia no pescoço, porque não basta crescermos juntos com os irmãos que já pregam. Vamos lá, galera, eu estou sempre aqui na medida do possível, tentando, eu não posso aproximar presencialmente, mas virtualmente, sempre tentando trazer um irmão aqui, que você já conhece em outras redes sociais, ou até mesmo aqui pelo YouTube. Para quê? Para incentivar a andarmos juntos. Olha, é assim, vamos lá, vamos nessa.
Ó, irmão, mas eu penso diferente em relação a esse ponto não nos separa. Ô, irmão, você me chamou para dar um testemunho no seu canal, mas eu particularmente não concordo com reunião em graça. Tudo bem, é uma opinião sua. Você falou, eu não concordo, porque não é a Bíblia que condena, é você que condena. Então isso pouco importa. Ah, irmão Elcio, mas eu estou pregando a graça, mas eu acho que no céu a gente vai ter lembrança e vai lembrar do ente querido. É um ponto que você entende dessa forma, é um ponto seu, é um ponto de vista seu, mas isso não impede da gente andar junto em graça. Então, esses detalhes, se não mexe com o fundamento, se não mexe com a estrutura, não faz sentido a gente ficar debatendo isso. Claro, cada um vai defender o seu argumento dentro do contexto que ele achar que deve defender. E aquele que recebeu de tal forma, continue perseverando da forma que recebeu. Então a gente traz um ou outro aí, em breve eu vou estar trazendo outros irmãos também, para a gente continuar batendo esse papo e mostrando, né, essa unidade. Mas enfim, existem pessoas abençoadas, existem pessoas que não compreendem. Então tem que ser diferente. Tem que caluniar alguém que está em eminência para o dele, o trabalho dele, o canal dele, a visibilidade dele aumentar. Então, se o nosso conteúdo aqui, se o nosso canal não desenvolve com esse conteúdo que nós já estamos pregando aqui, eu preciso inventar alguma coisa, colocar o nome de uma pessoa aqui, falar mal da pessoa aqui, porque aí as pessoas vão vir e ver o debate. Para com isso, irmão. Ou também elogiar, como já aconteceu casos de outras pessoas. Ah, eu elogio esse irmão aqui, aquele irmão ali prega graça, esse irmão aí está conosco, só para elogiar. Depois que as pessoas começam a seguir essas pessoas, aí a pessoa retira o vídeo do canal e aí começa. Porque ele já ganhou o que ele queria, que foi Ibope. Então, abençoados, tome muito cuidado com os elogios, com tapinha nas costas, sabe? Tenha equilíbrio, tá? Não se frustre também quando... Eu estou me posicionando, não se frustre também quando eu chegar para você e dizer, rapaz, aqui está errado, olha, segundo o que nós cremos aqui, o entendimento, você se equivocou aqui. Ah, mas você sempre... Não, calma, não é assim não. Quando alguém chega para mim também e me disciplina, me corrige, ó, irmão, tal e tal, eu vou analisar, eu vou reconhecer, eu vou entender, não, realmente, a gente extrapolou aqui, vamos melhorar aqui. E aí a gente vai tentando melhorar, sem essa coisa de ficar na expectativa de toda hora elogio, de aplauso, porque senão, volto a repetir, existem muitas pessoas que entram em depressão, se frustram, estão emocionalmente destruídas, porque colocou na sua mentalidade que tem que ser aplaudido, que acha que todo mundo vai falar bem de você, e não é assim. Então, tome cuidado com as influências, os elogios, que muitas vezes vem carregado de hipocrisia. Ainda que aparentemente seja bom. Ô, fulano, você é uma benção, você é como o comediante Coxinha e Doquinha, né? Você é uma autarquia, você é uma belezura. Mas tome cuidado, pode estar carregado de hipocrisia. Quer ver para não ficar nas minhas palavras aqui, um texto bíblico bem interessante? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 em diante. Ora, e aconteceu que quando íamos a um lugar da oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E ela seguiu a Paulo e a nós, clamando e dizendo, servos do Deus Altíssimo, esses homens que anunciam o caminho da salvação. E fazia isto por muitos dias, mas Paulo, perturbando-se no espírito, voltou e disse aquele espírito de adivinhação, sai, e na mesma hora aquele encantamento, aquele espírito de adivinhação saiu daquela mulher. Isso que não era nada de possessão, como diz o sistema religioso, isso é um texto tendencioso, a leitura do texto já é tendenciosa, para dizer que aquela mulher estava possuída. Aquela mulher não era possuída por nenhum tipo de espíritos externos. Espírito de adivinhação ali é uma doutrina, é uma técnica. Ela tinha um dom de adivinhar, como tem muitos pastores adivinham por aí, adivinha CPF, adivinha número de chassi de carro, identidade, e as pessoas estão dizendo que é de Deus. Nada a ver. Espírito de adivinhação é uma técnica, tem gente que faz até curso para isso, você sabia? Técnica de hipnose.
Entendeu? Tem pessoas que fazem isso, estudam isso aí. Então, não tem nada a ver com possessão. Aquela mulher tinha essa habilidade e outra coisa, ela era funcionária de homens. Se ela fosse possuída por um ser espiritual, ela não prestava serviço a homens. Mas ela dava grande lucro aos seus senhores. E quando ela viu Paulo e os demais? Homem de Deus, aleluia, vocês são homens que pregam a graça. Né? Vocês são homens que pregam a verdade. E aí você começa... Né? Muito elogio, né, irmão? Vocês são homens, aleluia. Vocês são homens que conhecem os mistérios. Muito elogio. Quem gosta disso é o sistema. Você é profeta, você é pastor, presidente, ungido de Deus. Aí eles, oh, glórias a mim, louvado seja o meu nome. Adorado, exaltado seja a minha pessoa. Na graça, não. A gente tem que ter cuidado com esses elogios excessivos. Como eu falei, reconhecer o trabalho, reconhecer a sabedoria que Deus distribui. Amém. Eu reconheço na vida dos meus irmãos. Às vezes a gente nem fala, mas a gente reconhece, tá? Mas muito tapinha nas costas. Aí detalhe, e quanto mais esses que dão tapinha nas costas, que te colocam lá em cima, pode ter certeza, são esses que vão puxar teu tapete. Pode ter certeza, quanto mais esses que te exaltam demais, tamo junto, chega junto, e bebê, bababá, e eu faço. Eu já ando preocupado. Quando eu vejo o irmão mais quietinho lá, só observando, tá ali sempre na dele, amém, meu irmão, tamo junto, tal, aquela coisa mais discreta, tudo bem. Mas quando eu vejo alguém, irmão Elcio, lá vai, e levanta e carrega no colo e tal, e tamo junto e tal. A gente já recebeu cada abençoado na nossa reunião. O que é que tá faltando aqui? E é microfone e tal, e eu faço. Cadê? Conversa. Aí depois os mesmos saem falando mal da gente. Ah, não, porque ali, porque eu também queria pregar, porque eu já fui pregador, não sei não. Porque... Não é assim, irmão, calma aí. Como diz o ditado, chegou agora, já quer sentar na janela? Mas chega cheio de elogio. Aí você vai cair no conto do vigário. Então, a gente trata todo mundo igual e de olho, como diz o ditado popular, olho na missa e o outro no padre. É assim? Acho que é. Olho na missa e o outro no padre. Ligado no que está acontecendo. Para quê? Para depois a gente não ser frustrado. Então, abençoados, que nós venhamos compreender isso, que você esteja crescendo na graça e no entendimento. Tome cuidado, não seja exagerado nos elogios e também não elogie exageradamente para que as pessoas não coloquem expectativa que você não pode sustentar. Porque uma hora ou outra você vai ter que falar algumas verdades nua e crua, e a pessoa não vai entender. Mas quando você mantém um equilíbrio, as pessoas vão te conhecer pelo que você é. Não, o irmão é autêntico, quando é, quando não é, não é. O irmão tem essa posição, tem essa firmeza. Ele é assim, desde quando conhecemos, ele nunca mudou, ele tem esse perfil, sabe? Agora, se você oscila demais, uma hora elogia demais, pode ter certeza que tem um momento que você vai criticar. Que tenhamos equilíbrio. Vocês entenderam, né? Então, entenda isso e leva isso para a vida de vocês em todos os sentidos, em todos os aspectos. Eu treino muito a minha filha sobre isso aqui. A minha filha, não sei se ela treina boxe comigo, a gente ensina aqui as crianças, e ela tem aquele espírito, é um espírito, tá vendo? Espírito. Qual era o espírito que possuía aquela mulher? O espírito de adivinhação, que dava lucro aos seus senhores. Safira tem o quê? Tem um espírito competitivo, como eu já tive, hoje não tenho mais, mas o espírito competitivo, quer sempre ganhar, quer sempre conquistar nesse sentido, quer sempre se destacar, quer se doar ao máximo e ser reconhecida. Safira tem isso, e a gente já treina isso. Papai e mamãe, eu e mamãe Cris, a gente treina a Safira já para isso. Mas é difícil, a criança vai crescendo e ela vai achando que toda competição ela vai ter que ganhar. Tivemos um tempo atrás aí num sítio de uns parentes nossos, no sítio das tias, e aí foi fazer uma pescaria no lago. Menino, quando a tia começava a pegar mais peixe e brincava, Safira, eu ganhei pra você, a menina entrava em desespero. Enquanto ela não conseguiu pegar mais peixe do que a tia e do que o pai também, para ela dizer, papai, eu ganhei pro Senhor. Aí eu disse, minha filha, a vida não é assim. Às vezes a gente vai ganhar e às vezes a gente vai perder. Eu que o diga, eu fui lutador profissional de boxe. Então, a sensação da vitória é muito boa. A sensação dos aplausos, a sensação dos elogios, a sensação de você é o cara,
A sensação de carregar você em um palanque, em um trio, fazer homenagem a você, isso é muito bom. Agora, aquela sensação de que, ih, rapaz, perdeu, vacilou, e o que aconteceu? Ah, não vai dar certo? É ruim. Mas a gente precisa administrar isso para não se frustrar na caminhada. Então, muita gente se frustra por causa disso. Ah, porque fulano conseguiu passar em um concurso público e eu ralo e não passei. Calma, rapaz, continue. Ah, porque fulano prosperou na vida, abriu uma empresa, um negócio, deu certo. Eu sonho, tento, não consigo. Calma, rapaz, continue. Ah, porque fulano nem é crente, já tem um carro. E eu que sou crente, fiel, dizimista e ofertante, eu não tenho nem uma bicicleta. Ih, rapaz, para com isso, irmão. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que vão assistir essa mensagem. Para com isso. Valorize o que você tem, seja feliz com o que você tem. Para de querer ser um maioral, o bambambam, o dono da cocada preta. Tenha calma nessa hora. Então a gente vai ensinando Safira. E aí quando ela perde, antigamente ela dava um escândalo. Perdendo qualquer coisa ela dava um escândalo. Hoje ela fica bicuda. Não é assim, filha. A vida é isso, é desafio. A gente perde e a gente ganha. Mas o importante é a gente continuar competindo na caminhada. E aqui eu falo na caminhada da fé. Nem sempre teremos o que precisamos e queremos, mas sim o necessário que papai providenciará. Amém, meus amados? Graça e paz, voltamos mais tarde, permitindo o nosso bondoso Deus. Se você está assistindo essa mensagem no futuro, não sei se é de manhã, de noite, eu não sei se é no futuro próximo ou longo, enfim. Eu sou teu irmão em Cristo, Elcio Jesus, e falamos aqui da Bahia. Quer nos conhecer? Quer conhecer você que talvez esteja assistindo do Recôncavo Baiano, da cidade de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari? Quer conhecer nossa reunião? Nos reunimos aos domingos no bairro de Itinga, Lauro de Freitas, tá bom? Às 9 da manhã. Graça e paz. Até o próximo encontro, permitindo o Papai do Céu. Forte abraço a todos e ótimo dia.